É isso aí, nação tricolor, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Começar o nosso pós-jogo aqui entre São Paulo 1 e Mirassol 0, no Brinco de Ouro da Princesa. Vitória muito importante ontem, em cima do Mirassol. É que nem eu falei ontem no pré-jogo, né? O Mirassol tá ruim das pernas no cabelo do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, com 9 pontos ali, tá na degola, tá no rebaixamento. Só que aí é aquilo que eu falo, né? A gente luta pelo que a gente quer, a gente luta pela vitória, a gente luta pela caminhada, a gente luta para pontuar. E o que o Crespo falou lá atrás não é nenhuma mentira, que o São Paulo ia brigar na canela. É a mesma fala que eu falei ontem. O São Paulo vai brigar pela canela. O São Paulo vai lutar para pontuar na canela. O São Paulo vai lutar para ser campeão de novo. Só que aí a gente já imagina. O São Paulo, é que nem eu falei, no meu primeiro pós-jogo, e que eu apaguei por... não gostei muito. Mas eu repito o que eu falei lá atrás. O São Paulo é um time retranqueiro, é um time pipoqueiro, é um time teimoso, é um time recuado, é um time que joga quando quer, ganha quando quer, joga bem quando quer, e aí vai, meus amigos. A gente não pode se iludir tanto, entendeu? Se iludir tanto com essa jogada do São Paulo, porque o São Paulo é aquele time que joga bem ao mesmo tempo, mas no outro jogo joga mal. Então a gente não deve se iludir tanto com esse time do São Paulo, não deve se iludir, se animar tanto, porque a gente conhece o futebol que o São Paulo representa no campo, em campo, né? Ele joga quando quer, o dia que quer, se quiser, né? Então é isso aí que eu falo. Mas a gente tá aqui. A gente tá aqui primeiramente por Deus, pelo São Paulo, pela história do São Paulo, pelo que o São Paulo é, pelo que o São Paulo representa pra gente São Paulino e São Paulina. Só que eu acredito no São Paulo. Eu acredito que o São Paulo é um time da virada, é um time do amor, é um time da família brasileira. Só que eu repito e falo aqui. O time do São Paulo é um time retranqueiro, é um time pipoqueiro, é um time teimoso, entendeu? Que joga quando quer, representa o futebol bom quando quer, ganha quando quer, pontua quando quer. É que não, agora, para que a gente continue jogando, ganhando, para que não pare por aqui, porque senão a torcida vai falar que a culpa é minha por estar querendo derrubar o treinador. Só que a minha tag é a mesma, meus amigos. A minha tag é a mesma, fora Roger Machado, fora Rui Costa, fora Macis, fora essa coisa toda do São Paulo. Porque o São Paulo é um time da fé, do amor, da esperança, da família brasileira. Não adianta você, torcedor, idealista, iludido, se iludir tanto. Porque o São Paulo é aquilo que a gente vê todo dia. É um time teimoso, é um time pipoqueiro, é um time recuado, é um time que joga bem quando quer, quando não joga, quando joga bem maravilha, quando não joga uma merda, entendeu? É aquilo que eu falo aqui todo santo dia, entre pós-jogo, pré-jogo, e isso vai, meus amigos. Então é isso que a gente bate na mesma tecla, é isso que a gente bate todo dia aqui nesse canal, que o São Paulo é um time retranqueiro,
é um time recuado, é um time pipoqueiro, é um time de jogadores fralda cheia, que vem representando um futebol mesquinho, ruim. O São Paulo ganhou do Mirassol ontem de 1-0, mas precisa melhorar muito, entendeu? Melhorar muito ainda, porque não é um futebol magnífico, não é um futebol perfeito, não é um futebol nota 10, entendeu? Não adianta torcedor fluir com esse time, porque a gente sabe, que nem eu falei agora há pouco, que o São Paulo é um time teimoso, é um time retranqueiro, recuado, segura muita bola, não oferece nenhuma chance a gol. Quando é para jogar com o Palmeiras, creme na base. Quando é para jogar com o Atlético Mineiro também, creme na base. Quando é para jogar com o time de Série B, que é o Vitória, creme na base. Quando é para jogar com o Fluminense, que tá lá ruim das pernas, igual o Mirassol, creme na base, perde. Então é isso aí, meus amigos. Não adianta você, torcedor, se iludir tanto. O São Paulo é aquilo que a gente vê todo dia. São Paulo é o futebol mais baixo do Brasileirão, entendeu? Eu quero que a maioria aqui me perdoa. Me perdoa pelo que eu falo aqui, mas é a realidade do São Paulo. É a realidade do São Paulo hoje. O São Paulo vinha de 4 jogos sem vencer, 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, somando 5 vitórias e 4 derrotas. Perdeu pro Palmeiras no Morumbi, perdeu na Arena MRV pro Atlético Mineiro, perdeu pro Vitória, em Vitória, perdeu pro Fluminense no Morumbi e ganhou ontem do Mirassol. O cão Mirassol que tá ruim das pernas, que tá mal das pernas, que não tá bem no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, somando acho que 7, 8 pouco, 9 pouco, uma coisa assim. Tá na nona colocação, bem lá embaixo mesmo. E tipo, tá no rebaixamento, tá na zona de degola. É que nem eu falo. Mirassol, até 2025, estava liderando no Campeonato Brasileiro, somando 56 pontos no Campeonato Brasileiro de 2025, pelo meio assim de dezembro, antes da fechação do Campeonato Brasileiro, somando 56 pontos. E agora tá na zona do rebaixamento, tá na zona da degola, se eu não me engano com 8 ou 9 pontos, menos que isso, né? Mas é que nem eu falo, o futebol é uma máfia, o futebol é uma caixinha de surpresa para nós que é torcedor, para nós que é São Paulino, para nós, para outros também que é São Paulino e São Paulina, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, a gente não espera nada no futebol, a gente não sabe quando que o time vai ganhar, se ele vai jogar bem, se ele vai mostrar um futebol razoável em campo, se ele vai mostrar um futebol nota 10 ou nota 0, e aí vai. Então eu falo aí, você que é São Paulino, você que é São Paulina, não se iluda com o São Paulo. Por favor. São Paulo ganhou do Mirassol de 1-0. Beleza, foi uma vitória muito importante para nós. A gente está com 23 pontos na tabela e na 4ª colocação. A gente jogou ontem, venceu de 1-0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vencemos de 1-0 o Mirassol, o cão Mirassol, que hoje está daquele jeito, que eu já falei agora um pouco aqui, ruim, na perna. E só que aí, a gente não deve se iludir tanto com esse futebol do São Paulo.
Porque todo mundo conhece esses jogadores paneleiros, pipoqueiro, fralda cheia, que joga quando quer, o dia que quer, quando quer, a hora que quer. Quando é pra jogar com poucos times não joga porra nenhuma, oferece pouca criação, mas é isso aí. Futebol no São Paulo é isso que a gente vê hoje em dia na televisão, tá? Mas é isso aí. Parabéns pro São Paulo, que Deus continue profetizando as vitórias no tricolor, mas não se iluda, tá bom? Não vamos se iludir. Bom, pro Rafael, que quase não atuou muito, eu vou dar nota 7. Pro Lucas Ramon, eu vou dar nota 6. Rafael Colói, eu vou dar nota 5. Sabino, nota 6. O Wendel, nota 5. Bombardilha, nota 6. Tá bom? Danielzinho, nota 7. Arthur, nota 6. Luciano, nota 9. Cauli, nota 5. Caleri, nota 6. E Luan, que jogou aqui mais ou menos, porque o Luan ainda tá gordo, né? O Luan tá gordo ainda. E eu vou dar nota 6 pro Luan. Voltando a falar do Luciano, o Luciano somou ontem 5 e 3 gols. O Luciano só tá atrás do Luiz Fabiano, o fabuloso. O Luiz Fabiano somou 108 gols no Campeonato Brasileiro de 2008, tá bom? 108 gols o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano tá na frente do Sérgio Lapa e do Rogério Ceni. Sérgio Lapa soma 65 gols. Aliás, Sérgio Lapa soma 85 gols. Aliás, Sérgio Lapa fez 83 gols pelo São Paulo. E Rogério Ceni somando no Campeonato Brasileiro de 2007, somando 83 gols. Somando 65 gols. Sérgio Lapa somando 83 gols e Rogério Ceni somando 65 gols e mais ou menos em 108 jogos pelo São Paulo. No total, somando tudo, o Rogério tem 1.100 gols pelo São Paulo, tá bom? 1.100 gols pelo São Paulo. São Paulo, de Rogério Ceni, de Sérgio Lapa, de Cafu, Denilson, Luiz Fabiano, Rogério Ceni e muito mais aí. A Luiz Chulapa também. O São Paulo é isso, né? São Paulo é sentimento que jamais acabará, meu irmão. Tá? A gente tá aqui, como eu falei agora, primeiramente por Deus, pela nossa família, pelos nossos animais e pelo São Paulo. A gente nunca pode colocar o São Paulo em primeiro lugar, mas com Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo, os animais em terceiro e o São Paulo em quarto. Tá bom? Porque a gente ama o São Paulo. A gente tá aqui pela honra e pela glória de Deus. Tá bom? E o São Paulo é aquilo que eu falei. O São Paulo é esse futebol de agora. Mas eu continuo falando aqui. Fora Roger Machado. Fora Rui Costa. Fora Maciço. E mesmo com essa vitória ontem, somando 6 vitórias e 4 derrotas no Campeonato Brasileiro,
o Roger Machado continua demitindo o Nico do São Paulo. Tá bom? Continua demitindo. E vamos lembrar aqui para muitos que estão com a memória fraca, que em 2022, quando o São Paulo estava jogando com o Rogério Ceni, acho que 2022 para 2023, mesmo o Rogério Ceni ganhando de 4-0, que eu não me lembro de qual time que foi que o São Paulo ganhou, mesmo o São Paulo ganhando de 4-0 qual era Rogério Ceni, o Rogério Ceni foi demitido logo depois do jogo. É que nem eu falo, a vitória nunca dá confiança para aquilo que já está declarado. Porque o Roger Machado, ele chegou no São Paulo já demitido. Não só pela diretoria, mas também pela torcida. Porque o Roger Machado, ele não representa o São Paulo. Ele não representa o São Paulo, ele não representa o São Paulo, ele não representa o time do São Paulo, ele não representa a torcida do São Paulo, ele não representa nós, torcedor. Beleza? Então, a culpa é dele de ter vindo pro São Paulo? Não, não é dele. A culpa é no Rui Costa. A culpa é do Rafinha também, que pra mim hashtag fora Rafinha. A culpa é do Rafinha, do Rui Costa e do Macis. Então, hashtag fora Macis, hashtag fora Rui Costa, hashtag fora Rafinha. Porque a gente estava confiando no Rafinha, imaginando que ele fosse fazer um bom trabalho no São Paulo, como presidente do futebol do São Paulo. Mas ele não representa a camisa do São Paulo. Ele não representa o clube do São Paulo. Ele não representa a torcida do São Paulo. Porque ele veio para afundar o São Paulo. Ele veio para colocar o São Paulo no patamar que o São Paulo não deveria estar. Em quarto lugar, com 23 pontos. Se for ver, o São Paulo era para cá na mesma população do Palmeiras. Se não tivesse mandado o Crespo embora, com certeza o São Paulo estaria colocado no Palmeiras agora. É isso que eu falo. É hashtag fora Roger Machado, hashtag fora Rui Costa, hashtag fora Macis, fora Rafinha. Porque você não representa o São Paulo. Você nunca representou o São Paulo. Tá bom? Nem como jogador, nem como nada. Então, hashtag fora Roger Machado, hashtag fora Rui Costa, hashtag fora Rafinha, hashtag fora Macis. Tá bom? Esse foi mais um pós-jogo aqui pro meu canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha aqui o sininho. E representa aí o nosso campo para a torcida tricolor, para a família tricolor. E a nossa meta aqui, que nem eu falei, é 90 inscritos, tá bom? E vamos São Paulo, como é forte, como é grande, como é tricolor. E amanhã a gente volta para mais um pré-jogo entre São Paulo e o time que vai vir aí, tá bom? Vamos tricolor.